Olá, signo de Touro, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Nayane. Eu vou fazer uma leitura de previsão agora aqui pro mês de junho. Tô um pouquinho atrasada, mas me desculpem, né? Eu fico conciliando os vídeos com o trabalho, com atendimentos. Enfim, vamos lá. Antes de começar a leitura, eu vou pedir para vocês seguirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal. Aos pouquinhos a gente tá crescendo. Muito obrigada pela ajuda de vocês, tá bom? Como eu tô gravando hoje, que é dia 12 de junho, dia dos namorados, então eu até botei uma blusinha aqui rosa pra entrar nesse clima de amor, né? Vou fazer uma leitura pro signo de Touro. Espero que vocês gostem, mês de junho, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Espiritualidade. Gente, olha o meu novo visual. Amei. Linda, né? Vamos lá. Leitura para o mês de junho, signo de Touro. O que vem aí pro signo de Touro, mês de junho? Espiritualidade. Qual é o direcionamento, a orientação, o conselho? O que o coletivo do signo de Touro precisa saber nesse momento aí? Mês de junho. 3 cartas girando, por favor, sejam claros e específicos. Vamos lá, signo de Touro, mês de junho. 3 cartas. Signo de Touro, mês de junho. Signo de Touro, mês de junho. Opa! Carta do homem. Mais 2. Carta da raposa. Mais uma. Carta do coração. Tem alguém aí observando vocês num contexto aí afetivo, hein? No fundo do baralho, que é o que a gente chama de oculto, que vocês não estão conseguindo enxergar. Carta dos pássaros. Carta da estrela. Carta das nuvens. Gente, começando aqui, me parece que tem uma pessoa observando muito vocês, tá? Ela pode estar querendo stalkear, ou ela pode estar observando o melhor momento para poder entrar em contato, tá? Para fazer uma declaração, para poder se reconciliar, por que não? Para poder expressar sentimentos, ou então poder falar que gosta muito de você, tá? Se a gente estiver falando num contexto aqui profissional, a gente está falando de um chefe, de uma pessoa que tem um cargo acima do seu, observando o seu trabalho, muito satisfeito ali com a dinâmica que você tem no seu trabalho. Aqui no oculto, que vocês não conseguem enxergar, me parece que vocês em algum momento, vocês tiveram conversas, tá? Algum tipo de troca que fez essa pessoa refletir, né? Deixou essa pessoa bem pensativa. Mas de um ponto de vista positivo, tá? Não foi algo negativo, não. Foram aquelas trocas, aquelas conversas que fazem a gente ter uma nova perspectiva sobre um assunto, até um pouco mais de fé, por que não, né? Me parece que você falou alguma coisa para essa pessoa que mexeu muito com os pensamentos dela, mas mexeu num ponto de vista muito de renovação, de cura, tá? Vou abrir mais aqui, vou clarificar no tarô para ver o que mais a gente pode falar sobre. Gente, lembrando que são leituras coletivas. Se não ressoar com você, não tem problema, assista o próximo vídeo, tá? Porque às vezes a gente recebe uns comentários, tipo assim, esse passado nunca volta. Se não voltou pra você, então é porque não é pra voltar. Também não enche o saco, não. Quem vai querer voltar com uma pessoa que tá nessa energia? Ninguém vai querer. Eu não quero.
Então, assim, aqui os meus vídeos, eles são muito diretos, sabe? Eu não gosto de ficar babando o ovo de ninguém pra conseguir inscrito, não. Vamos lá, vou clarificar aqui pra vocês, depois eu leio tudo de uma vez. Tarô, clarifica pra mim, por favor, sobre o que estamos falando, a carta do homem. A carta do homem, sobre o que estamos falando. Opa, a torre. A carta da raposa. Carta da raposa. A roda da fortuna. A carta do coração. Cavaleiro de copas. Aqui no oculto, a carta dos pássaros, sobre o que estamos falando. Opa. A sacerdotisa. A carta da estrela. Nem que eu falei sobre uma questão de cura, né? Ui! Virou muita carta aqui, não vou aceitar. A carta da estrela, sobre o que estamos falando. 7 de espadas. E a carta das nuvens. Sete de ouros. Na conclusão, eu tenho 6 de espadas. Eu tenho a carta do carro. E eu tenho a carta do pajem de ouros. Gente, vamos lá. Eu vejo aqui, signo de touro, nesse mês aí de junho, né? Vocês podem ter tido algum rompimento com alguém. Mas foi coisa muito assim. Sabe aquelas situações que acontecem do nada? Você tem uma briga muito séria com uma pessoa, acontece um afastamento, cada um vai para um lado, tudo muito rápido, tudo muito sem explicação, tá? E eu vejo essa pessoa te observando muito, justamente para um retorno, né? Depois de uma dinâmica de afastamento. O que vem muito aqui pra mim também é que essa pessoa precisou encerrar um ciclo, tá? Muitas vezes com uma outra pessoa, uma outra dinâmica. Um encerramento assim bem brusco. E ela retorna aí pra sua vida. Primeiro, muito numa espécie de pisar em ovos. Sabe aquela pessoa que você teve algum tipo de dinâmica, daí houve um afastamento e a pessoa agora não sabe como chegar a você? E ela fica ali pisando em ovos pra saber qual momento é melhor? Então, tem essa situação aqui, tá? Por quê? Porque essa pessoa, ela quer fazer uma oferta, né? O que ela tem para ofertar para você ainda pode não ser algo tão concreto por conta do cavaleiro de copas, né? Pode não ser aquele, vamos casar de início. Mas tem uma movimentação depois de um rompimento aí brusco por algum acontecimento, tá? Gente, aqui tá muito, muito, muito baseado em vida afetiva. Então, se você não estiver passando por isso, se nós formos enquadrar num contexto profissional, você pode ter sido desligado de uma empresa e aí o seu chefe vai acabar tendo que voltar atrás porque gosta muito de você, porque foi um grande mal-entendido, tá? Aqui no oculto me fala que algumas conversas, elas precisaram acontecer ou precisarão acontecer com muita sabedoria, tá? Sabe quando a gente coloca os pingos nos is? Quando a gente fala com o outro, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos fere, mas tudo aquilo também que nos faz bem, quando a gente expõe,
as nossas luzes e as nossas sombras, né? Eu vejo isso muito aqui, né? A carta da sacerdotisa com a carta dos pássaros me dá a ideia de expor aquilo que estava guardado, tá? Mas com muita calma, com muita resiliência, com muita sabedoria. E por isso que essa pessoa vem com essa atitude do pisar em ovos, sabe? Essa carta aqui do Sete de Espadas, muita gente só vê ela muito do lado negativo, né? Daquele, o esperto, que faz as coisas sem ninguém tá vendo. Mas nesse contexto aqui, eu vejo muito ela associada à carta da raposa, tá? Em você ver o melhor momento. E essa pessoa, ela ficou um bom tempo analisando, um bom tempo refletindo sobre, né? Será que eu ainda consigo ter uma colheita com o taurino, com a taurina? Será que já não passou muito tempo? Será que a gente ainda consegue se nutrir? Interessante. Aqui na conclusão, sai a carta do Seis de Espadas, que ela fala de um afastamento, mas pra mim um afastamento muito temporário, tá? Sempre com retorno. Ela me fala de um afastamento aqui que aconteceu, mas foi um afastamento necessário para fazer escolhas, porque ela vem seguida da carta do carro, né? Que ela fala sobre escolhas e fala sobre escolhas rápidas, né? Para que algo possa vir ser ofertado com um pouco mais de estabilidade. Como eu falei, ainda não é aquele relacionamento, né, com bases sólidas, aquela vaga, com estabilidade, não. É tudo muito devagar ainda, muito no inicial, tá? Vamos abrir mais aqui no tarô? Pra ver o que a gente consegue saber. E aí, espiritualidade, o que mais o signo de Touro pode saber mês de junho? Sejam claros e específicos, por favor. Signo de Touro, mês de junho. Vamos lá. Signo de Touro, mês de junho. Espiritualidade, 3 cartas girando, por favor. Cavaleiro de Paus. Rainha de Ouros. Mais uma. Rainha de Paus. Aqui no oculto sai o 6 de Ouros. 7 de Ouros novamente. Quer dizer, 8 de Ouros. E a Roda da Fortuna. Tá? Gente, aqui me dá muito uma ideia de oscilação, tá? Eu vejo, sim, uma pessoa fazendo um movimento até rápido, tá? Mas com muita oscilação. Lembra quando eu falei que ainda não é um relacionamento fixo, ainda não é uma vaga fixa, né? Eu vejo essa pessoa, ela oscilando muito entre o sólido e o impulso, tá? É como se essa pessoa viesse de uma forma muito rápida, mostrando uma serenidade muito grande, se mostrando muito responsável, se mostrando muito, por que não dizer, familiar. Sabe aquela pessoa que ela tem cheiro de casa, de aconchego, sabe? Eu vejo uma pessoa vindo num impulso muito assim. Só que logo em seguida
dá aquele fogo no rabo dela, sabe? E ela começa a ter atitudes mais... Como que eu vou falar? Mais escorregadias, tá? Aqui no oculto me diz que durante um tempo alguém tentou conciliar duas situações. Lembra quando eu falei que vocês podem estar lidando com alguém que precisou encerrar um ciclo, tá? Para poder entrar em contato com vocês? Então, eu vejo que alguém tentou conciliar aqui umas duas situações, né? Se esforçou bastante para isso. Só que houve aí uma reviravolta na vida dessa pessoa e ela precisou fazer uma escolha, tá? Então, se você estiver ressoando com essa leitura, se aparecer alguém agora em junho prometendo mundos e fundos, uma estabilidade incrível e tudo mais, não leve tão ao pé da letra, tá? Porque essa pessoa, ela acabou de sair de um contexto que houve um término bem pesado e talvez ela ainda não esteja preparada para assumir algo concreto com vocês, tá bom? E aí vocês podem achar até que é um foguinho de palha. Dona Sete Saias, o que a senhora pode falar aqui pro signo de Touro, mês de junho? 3 cartas, por favor. Signo de Touro, mês de junho. Moedas e riquezas. Mais 2, por favor. Embaraço e dificuldades. Mais uma. O consulente. Tô falando, gente. Aqui no oculto tem perigo no caminho de dificuldade, amigo fiel aliado, caminhos abertos, separação. Gente, vamos lá. Então, como eu disse, aqui no mês de junho pode surgir uma pessoa aí que ela tinha uma base, ela tinha um relacionamento sólido com uma outra pessoa que estava passando por muitas dificuldades. Então é como se ela ainda estivesse se desvencilhando dessa energia, tá? Aqui no oculto, a Dona Sete fala que é para vocês tomarem cuidado, tá? É como se alguém viesse com uma energia de muita doação, falando que agora tá tudo certo, depois de uma separação, depois de um rompimento. Então um chefe, mandei aquele funcionário embora, agora tá tudo certo, nós vamos ter paz, mas não levem ao pé da letra, tá? Porque eu vejo que ainda existem aí alguns empecilhos, algumas amarras, tá? Por isso que essa pessoa, ela tá observando o melhor momento ali para poder entrar em contato, para poder comunicar, porque ela no fundo sabe que não é ainda algo assim certo, algo sólido para ofertar, entende? Então assim, signo de Touro, fiquem alerta, tá? Não embarquem de cabeça, não. Eu sei que a galera de Touro, ela é muito assim, família, né? Gosta muito de relacionamentos firmes, né? Relacionamentos com propósitos. Eu acho isso extremamente legal. Só que a gente tem que ver o terreno que a gente tá pisando, tá bom? Vou tirar um conselho agora aqui pra vocês, signo de Touro, com o Pergunte ao Oráculo. Qual conselho a gente pode dar pro signo de Touro? Mês de junho, um conselho. Opa! Não deixe que a raiva domine as suas decisões. Se tiver exausto demais, recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva a seu favor. Imponha um limite vigoroso ao que está incomodando.
seja algo externo ou algum padrão interno que está atrapalhando o seu progresso e com o qual você não quer mais conviver. Então, assim, gente, esse conselho ele serve para qualquer âmbito da vida de vocês, tá? Fala muito de você ressignificar, de você estar num momento de fúria, de raiva, de você parar e analisar e não deixar esse sentimento te limitar. Nós não podemos ser escravos e reféns dos nossos sentimentos. A gente tem que colocar um limite, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui, tá bom? Até a próxima!